Olá, sejam todas e todos bem-vindos. Daremos continuidade ao nosso curso de Geometria Analítica, analisando agora a definição e os elementos de uma circunferência. Em termos geométricos, a definição de uma circunferência envolve um ponto e um número real positivo. Assim, o lugar geométrico definido pelo conjunto de todos os pontos do plano que são equidistantes de um ponto fixo é denominado circunferência. Assim, no plano, considere um ponto qualquer O e seja P um ponto qualquer também deste plano. Este ponto P pertence à circunferência se e somente se a distância desse ponto P até o ponto O é igual a R, sendo R o raio da circunferência um número positivo. Assim, todo e qualquer ponto da circunferência é tal que a distância desse ponto ao centro da mesma é igual ao raio dessa circunferência. Além do ponto que pertence a uma circunferência, podemos classificar outras duas categorias de ponto: aqueles pontos exteriores à circunferência e outros, os chamados pontos interiores a essa mesma circunferência. Desta maneira, dada essa circunferência de centro O e raio R, o ponto Q é chamado ponto exterior à circunferência se a distância entre o ponto Q e o centro da mesma é maior do que o raio. Por outro lado, se a distância entre, por exemplo, o ponto M e o centro da circunferência for menor do que o raio, esse ponto é um ponto interior à mesma. Sejam agora três pontos sobre a circunferência, os pontos U, V e W. O segmento de reta UV contém o centro da circunferência e, por esse motivo, é chamado diâmetro da mesma. Qualquer outro segmento de reta, por exemplo, VW, que não contém o centro da mesma, é chamado de corda desta circunferência. Esses são os elementos geométricos da circunferência. Entretanto, no estudo de geometria analítica, nos interessa determinar uma expressão algébrica que determine tal curva. Assim, no plano cartesiano, consideremos agora uma circunferência de centro AB e raio R, um número maior do que zero. Além disso, seja P um ponto qualquer dessa circunferência. Vamos determinar no que se segue uma equação ou uma expressão algébrica para tal circunferência. Assim, partimos da condição de que, se esse ponto P pertence à circunferência de centro C e raio R, a distância entre esse ponto P e o centro da mesma é igual ao raio da circunferência. Pela fórmula da distância, encontramos que essa distância é a raiz quadrada da variação em x, xp menos xc ao quadrado, mais a variação em y, yp menos yc ao quadrado, e essa distância deve ser igual ao raio da mesma. Nesse caso, temos raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r, e elevando-se ambos os membros desta igualdade ao quadrado, encontramos que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Esta é a chamada equação da circunferência, a equação que descreve o conjunto de todos os pontos que estão à distância r do ponto de coordenadas A e B. Temos aqui uma aplicação direta da expressão obtida anteriormente. Se o centro tem coordenadas 2 e menos 3 e o raio igual a 7, podemos escrever que x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a 7 ao quadrado. E, portanto, podemos escrever que a equação dessa circunferência tem a forma x menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado é igual a 49. Dado uma circunferência de equação x menos 5 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4, queremos verificar se os pontos A e B são exteriores ou interiores a essa circunferência dada. Substituímos, então, as coordenadas desse ponto no primeiro membro da expressão da equação dessa circunferência. Encontramos que 5 menos 5 ao quadrado mais 2 menos 3 ao quadrado, ou seja, 0 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado é igual a 1, e este valor é menor do que 4, o raio ao quadrado dessa circunferência. Logo, tal ponto é interior à circunferência. A mesma coisa faremos para o ponto B de coordenadas 6 e 6. Encontramos que 6 menos 5 ao quadrado mais 6 menos 3 ao quadrado, isso é igual a 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ou seja, 10, maior do que o raio ao quadrado dessa circunferência. Logo, tal ponto é exterior à mesma. No estudo das chamadas cônicas, é comum nos depararmos com uma expressão quadrática desta forma: x² mais y² menos 4 vezes x menos 8y mais 19 é igual a zero. Queremos, no presente caso, determinar se
tal equação representa ou não uma circunferência. Antes de atacarmos tal problema, convém lembrar que x mais a ao quadrado é x ao quadrado mais 2 vezes x vezes a mais a ao quadrado, enquanto que x menos a ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2 vezes x vezes a mais a ao quadrado. A partir dessa consideração, vamos manipular a expressão da seguinte maneira. Primeiro, vamos agrupar os termos em x e os termos em y, de maneira que podemos reescrever tal expressão como x ao quadrado menos 4 vezes x mais y ao quadrado menos 8y é igual a menos 19. Observamos agora que podemos reescrever tal expressão como x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 2 mais y ao quadrado menos 2 vezes y vezes 4 é igual a menos 19. Note que para o termo em x, 2 vezes 2 recupera o coeficiente 4 e 2 vezes 4 para o termo em y recupera o coeficiente 8. Queremos agora completar tal expressão para obtermos uma expressão da forma x menos a ao quadrado ou x mais a ao quadrado. Assim, vamos reescrever tal expressão como x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 2 mais 2 ao quadrado, mais y ao quadrado menos 2 vezes y vezes 4 mais 4 ao quadrado. Note que adicionamos ao primeiro termo o fator numérico 2 ao quadrado e 4 ao quadrado e, portanto, para manter tal igualdade verdadeira, devemos somar os mesmos termos ao segundo membro. Agora é que a expressão x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 2 mais 2 ao quadrado pode ser reescrita como x menos 2 ao quadrado, enquanto que a expressão y ao quadrado menos 2 vezes y vezes 4 mais 4 ao quadrado pode ser reescrita também na forma y menos 4 ao quadrado. Ou seja, obtemos uma expressão da forma x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado é igual a 1. De fato, tal expressão representa uma circunferência e desta equação podemos agora obter as coordenadas tanto do centro como o seu raio. Assim, vemos que o centro dessa circunferência se localiza no ponto C de coordenadas 2 e 4 e o raio dessa circunferência é igual a 1. Com esse exemplo, encerramos esse nosso primeiro encontro em que discutimos a definição de uma circunferência, bem como obtivemos a equação dessa circunferência no plano cartesiano. Nos próximos encontros, continuaremos a analisar as propriedades desta curva chamada circunferência. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá.